Estamos em mais uma meditação diária da nossa escola bíblica. Seja muito bem-vindo a este momento especial de aprendizado da palavra de Deus. O tema de hoje é: o Senhor encontrou-se com Jacó no Val de Jaboque e o transformou. Nossa leitura será feita no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó está chegando a Manaim, quando os anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Tanto no caminho da saída, como no caminho da entrada em Canaã, esses mensageiros celestes vieram ter com Jacó, para fazê-lo consciente da presença celestial e para lhe assegurar da proteção divina. Deus estava com ele. A palavra Manaim, que significa dois acampamentos, descreve primeiramente um acampamento interno formado pelo grupo de Jacó e o outro um acampamento externo formado pelos mensageiros de Deus. O externo formando um maravilhoso círculo de proteção à volta dos viajantes. Um lindo quadro de segurança, proteção e serenidade de alma. Esaú vinha de Edom. Os mensageiros de Jacó o informaram para se encontrar com um grande grupo de viajantes que vinha de Padã Arã. Edom era a terra que ficava ao sul do Mar Morto, que geralmente é chamado de Seir, no Monte Seir, conforme lemos na palavra de Deus. Jacó estava com o coração cheio de medo, lembrando-se das ameaças de Esaú anos antes, e imaginando que o seu irmão estivesse fazendo planos para se vingar dele. 400 homens sob o comando do selvagem homem de Edom poderia ser perigoso. Jacó adotou 3 medidas definidas para garantir a segurança. A primeira e a mais importante de todas: ele orou ao Senhor humildemente. Tudo começa com a oração. E diga-se de passagem, uma oração humilde e sincera. Em segundo lugar, ele envia presentes a Esaú para despertar a sua boa vontade. E em terceiro lugar, ele arrumou sua família, suas propriedades e seus guerreiros de maneira mais vantajosa e preparou-se para lutar caso fosse necessário. Vemos em Jacó alguém que confia em Deus, mas também age com prudência. Nós vemos que Jacó, na sua oração, ele fez o Senhor se lembrar de que o próprio Senhor o convocara a fazer esta viagem para Canaã e lhe prometera proteção e vitória. A oração foi sincera e humilde, uma sincera súplica pedindo segurança, livramento e proteção na emergência que se lhe confrontava. Embora nenhuma palavra de confissão saísse dos seus lábios do suplicante com referência às injustiças que cometera Esaú e a Isaque, Jacó admitiu humildemente que era completamente indigno do favor de Deus. Literalmente, ele reconhece: sou indigno. Demonstrou o seu temor de Deus e a sua fé nele. Estava lançando-se nos braços do Senhor para obter a vitória e o livramento. Do versículo 21 ao 23 deste capítulo, nós observamos que na noite antes da chegada de Esaú, Jacó enfrentou o teste decisivo de toda a sua vida. Depois de fazer sua família atravessar o Jaboque em segurança, ele voltou para a margem do norte do rio para ficar sozinho na escuridão. O Jaboque era um tributário do Jordão, ao qual se juntava a cerca de meio caminho do Mar da Galileia e do Mar Morto, talvez 40 quilômetros de distância. E Jacó lutava com um homem até o romper do dia. Na solidão da escura noite, Jacó encontrou-se com um homem que lutou com ele. Depois de uma longa luta, o visitante desconhecido até então exigiu que Jacó o soltasse. Jacó recusou-se a fazê-lo até que o estranho o abençoasse. O homem pediu a Jacó que declarasse o seu nome, o qual significava suplantador. Então o estranho disse que daquele momento em diante ele teria um novo nome com um novo significado. Ele não poderia mais ser Jacó, não poderia mais ser conhecido como o suplantador, como aquele que exerce um tipo de engano para tomar vantagem em um determinado momento. Não poderia mais ser este homem.
Aquele encontro mudaria a história de Jacó. A palavra Israel pode ser traduzida para aquele que luta com Deus, ou Deus luta, ou aquele que persevera. O homem declarou: lutaste com Deus e prevaleceste. Era uma certeza da vitória no seu relacionamento com Esaú, como também a certeza de triunfo ao longo do seu caminho. É claro que a vitória de Jacó não foi sobre com quem ele lutou, no entanto que ele foi ferido. Mas a vitória de Jacó, eu penso que primeiramente foi uma vitória sobre si mesmo, porque a sua história está sendo mudada. A vitória que inicia na mudança do seu nome, que também mudará a sua atitude, é o que lhe garante que Deus estará com ele dali para frente, e ele será bem sucedido com o relacionamento, com o encontro com o seu irmão e em tudo aquilo que vai lhe suceder dali para frente. Na imensa luta, Jacó percebeu a sua própria fraqueza e a superioridade daquele que o tocou. No momento em que se submeteu, tornou-se um novo homem que pôde receber as bênçãos divinas e tomar o seu lugar no plano divino. O novo nome, Israel, dá a ideia de realeza, poder e soberania entre os homens. Estava destinado a ser um homem governado por Deus, em vez de um suplantador inescrupuloso. Por meio da derrota, alcançara o poder. É a derrota que lhe trouxe vitória. Jacó está vencendo ele mesmo. Jacó está entendendo suas limitações para depender deste Deus que havia feito a promessa. Todo o resto de sua vida ficaria aleijado, mas sua manqueira seria um lembrete de sua nova realeza. Peniel, como nós lemos, significa face de Deus. Peniel ou Penuel em algumas traduções. É provável que se localizasse a cerca de 11,2 ou 12,8 quilômetros do Jordão, no Vale de Jaboque. Jacó vira a face de Deus e continuara vivo. Jamais esqueceria essa incrível experiência. Se esse ver a face de Deus é literal, isso entra no campo da especulação. Se de fato ele viu a face de Deus em sua totalidade, em sua plenitude, de forma absoluta, isso não podemos afirmar, mas ele teve um encontro com Deus digno de nota. E podemos destacar 5 aspectos deste encontro que Jacó teve com o Senhor. Podemos destacar 5 pontos fundamentais deste encontro de Jacó. Primeiro, foi uma experiência real. A partir de agora, ele conhece de fato, de maneira muito próxima, a evidência do poder de Deus. O conhecimento que ele tem de Deus agora não é somente daquilo que lhe foi passado e estava no seu pensamento, estava no seu conhecimento. Agora ele conhece a realidade de uma experiência com Deus. Em segundo lugar, vemos uma experiência pessoal. Agora ele não vivia mais simplesmente das experiências de Abraão, seu avô, ou de Isaque, seu pai. Agora ele tem a própria experiência. Observamos em terceiro lugar que foi uma experiência gloriosa. Foi uma experiência sobrenatural. Eu tenho certeza que Jacó nunca mais iria esquecer o encontro que ele teve com Deus naquele lugar. Em quarto lugar, eu diria o ponto culminante desta meditação. Foi uma experiência transformadora. Ele não foi mais o mesmo. De Jacó a Israel, de suplantador para aquele que luta com Deus e prevalece. Em quinto lugar, foi uma experiência permanente. Aquela experiência que Jacó teve, que o transformou, permaneceu durante toda a sua vida. Ele continuou sendo o Israel, aquele que lutava e prevalecia pela promessa de Deus, pela vontade do Pai. Ele permaneceu conhecendo este Deus, permaneceu conhecendo este Senhor durante todo o tempo da sua vida. Nunca mais voltou a ser Jacó, nunca mais voltou a ser suplantador. Então vemos que esta experiência foi permanente. Que possamos aplicar os aspectos dessa experiência de Jacó. Que possamos buscar esta experiência com Deus, este encontro com Deus. O encontro com Deus sempre é um encontro que vai trazer para nós estes aspectos. Precisamos ter a experiência real com Deus. Sair somente das ideias, das emoções,
e ter um encontro verdadeiro com Deus, real com Deus. Precisamos ter o próprio encontro com Deus, um encontro pessoal. Não podemos viver da experiência dos outros. Ouvir pessoas nos contar daquilo que eles têm com Deus é maravilhoso. Ouvir nossos pais, ouvir os antigos falar de suas experiências é maravilhoso. Muitos vivem somente daquilo que ouvem, escutam pregadores contando suas experiências. É claro que isso é válido, se é uma experiência verdadeira, mas a gente precisa buscar a nossa própria experiência com Deus, o nosso próprio encontro com Deus, é pessoal. Em terceiro lugar, precisamos dessa experiência gloriosa, que vai impactar a nossa vida. Uma experiência gloriosa da majestade deste Deus. Precisamos de uma experiência que nos transforme. É de se admirar de pessoas que dizem ter encontrado Deus e mantêm uma vida pregressa, mantêm uma vida ainda no pecado, mantêm uma vida ainda nas paixões carnais, nos conceitos e nos valores pecaminosos deste mundo. O encontro com Deus sempre vai trazer transformação. E a transformação verdadeira, ela é permanente. Não é como o fogo de palha que se acende e de repente se apaga. A transformação verdadeira é uma transformação que permanece. O Israel nunca mais vai querer ser Jacó. Aquele que luta com Deus e prevalece nunca vai querer voltar a ser suplantador, enganador. Busque este encontro com Deus e viva permanentemente debaixo desta graça e desta glória.